Deixando de lado qualquer possível relativismo entre o conceito de frio ou quente e observando a partir do referencial humano, podemos concluir que a temperatura da superfície solar, que é de 5.700 Kelvin, é muito quente. Tão quente que derreteria até o metal com o mais alto ponto de fusão, o tungstênio, que tem seu ponto de fusão na casa dos 3.600, 3.700 Kelvin. Porém, sempre vale a máxima, olho à vista, conspiracionista, né? De que Esse homem nunca foi no sol, nunca colocou um termômetro lá para medir a temperatura. Como um homem pode afirmar que a temperatura do sol é essa? Bom, meus queridos amigos, a resposta é ciência. Com a ciência nós podemos descobrir a temperatura do Sol e, como um corolário para essa descoberta, nós podemos descobrir também um pouco mais sobre o porquê o espectro da luz visível é este e não uma configuração diferente. E isso vai render 2 vídeos aqui para o canal. O primeiro vai ser falando sobre a temperatura do Sol e o segundo sobre essa espécie de corolário, essa espécie de extra que a gente obtém ao estudar a temperatura do Sol. Não necessariamente estuda a temperatura do Sol, mas vamos com calma. Primeiramente, a temperatura do Sol pode ser encontrada através de um estudo chamado distribuição espectral da radiação de corpo negro. Calma lá! Corpo negro, guarda esse nome aí. Como eu já falei no meu vídeo sobre o que é o fogo, uns tempos atrás, vai estar linkado aqui no card, que eu até recomendo que você veja esse vídeo antes de assistir esse daqui. Todo corpo que possui temperatura diferente de 0 Kelvin, ou seja, todo corpo que existe na natureza, emite radiação por meio de ondas eletromagnéticas. Essas ondas podem possuir uma gama enorme de comprimentos diferentes, desde o ultravioleta, luz visível, infravermelho, raio-x, raio gama, enfim. E além de emitir radiação, todos os corpos também refletem a radiação que chega de outros corpos que estão emitindo radiação. Fisicamente, todos os corpos refletem radiação. Porém, quando a gente trabalha com física, a gente precisa de algumas idealizações. E o corpo negro é justamente uma idealização da reflexão dos corpos. Um corpo que não reflete nenhuma da luz que chega em si, ou seja, absorve toda a radiação que chega, é chamado de corpo negro. E apesar desse caso ser extremamente ideal, o Sol e qualquer outra estrela tem um comportamento muito semelhante ao de um corpo negro. E esse comportamento que eu me refiro, que é muito semelhante ao de um corpo negro, é a forma com que as estrelas emitem radiação. O corpo negro, apesar de não refletir radiação, quando chega a radiação e ele não reflete, ele emite uma certa radiação. E essa emissão de radiação do corpo negro se assemelha muito à radiação das estrelas. Ora, mas como nós sabemos que as duas formas de emitir radiação se assemelham? Justamente por aquele termo possivelmente longo que eu falei antes no começo, que a gente pode entender que é a distribuição espectral da radiação de um corpo negro. O gráfico que está aparecendo aí na tela de vocês é justamente a distribuição espectral de um corpo negro. Ele vai nos mostrar com que intensidade cada comprimento de onda vai ser emitido pelo corpo negro a uma determinada temperatura. E se a gente observar o gráfico da radiação espectral de uma estrela, a gente vai ver que ela se aproxima muito do gráfico de um corpo negro. E então, por isso, a gente pode aproximar a estrela por um corpo negro. Ou seja, a estrela seria um corpo que basicamente só emite radiação, não reflete nada do que chega em si. Esse gráfico de distribuição espectral, ele possui um formato que eu já falei assim milhares de vezes, eu acho que eu falo todo o vídeo sobre esse gráfico. É o gráfico da distribuição normal, são gráficos de distribuição que aparecem em diversas áreas, e eu já falei disso aqui no canal, não vou ficar me estendendo muito. E por se tratar de uma distribuição normal, como vocês podem ver, vai existir um ponto de máximo, que vai ser o comprimento de onda que mais intensamente é emitido pelo corpo negro naquela temperatura. E se a gente variar a temperatura do corpo, a gente vai ver que esse ponto de máximo vai variar de uma maneira proporcional à variação de temperatura. Na verdade, se a gente aumentar a temperatura, o comprimento de onda máximo vai diminuir. Se a gente diminuir a temperatura, o comprimento de onda máximo vai aumentar. Talvez seja mais fácil de visualizar pelo seguinte: corpos mais quentes
possuem mais energia e então emitem radiação mais energética. E a radiação mais energética é aquela que possui o menor comprimento de onda. Por exemplo, o ultravioleta. O ultravioleta é uma radiação mais energética e com menor comprimento de onda do que, por exemplo, a luz visível ou o infravermelho. Corpos que estão muito quentes vão emitir radiação no ultravioleta, com pequeno comprimento de onda. Corpos mais frios vão emitir radiação lá no infravermelho, com um comprimento de onda maior. Então a gente pode relacionar esse comprimento de onda mais intenso, que a gente vai chamar de lambda máximo. Lambda é uma letra grega que a gente usa para o comprimento de onda, com a temperatura do corpo. A gente vai relacionar lambda máximo com temperatura. De que forma a gente faz isso? Através de uma relação de proporcionalidade. Como? Quando a gente aumenta um, o outro diminui. Isso é uma relação inversamente proporcional, que pode ser escrita da forma que está aparecendo ali. O lambda máximo vai ser uma constante dividido pela temperatura do corpo, que representa matematicamente o fato dessas grandezas serem inversamente proporcionais. Isso é muito interessante, porque a gente consegue pegar um fenômeno que acontece na natureza e escrever uma equação que faz total sentido para ela, para esse fenômeno. E a gente pode reescrever essa equação da maneira que a gente quiser, até mesmo para encontrar qual é a temperatura do corpo se nós soubermos o lambda máximo. Se a gente multiplicar t em ambos os lados da equação, a gente vai ter a equação que está aparecendo aí, lambda máximo vezes t, que é igual a uma constante, e essa equaçãozinha é o que a gente chama de lei de Wien. Essa lei de Wien é o que nos possibilita descobrir qual que é a temperatura do Sol. Qualquer corpo, se a gente pegar a temperatura dele e esse valor de lambda máximo, que é obtido por meio de medições da luz que vem dos corpos, multiplicar esses dois, a gente vai chegar sempre no mesmo valor, no valor constante. E essa constante é chamada constante de Wien. Tem um valor como sendo 2,89. Vou ler aqui porque eu não sei. 2,89 vezes 10 na menos 3 Kelvin vezes metro. É um valor pequeno, é um valor constante que está presente na natureza e nos possibilita descobrir qual é a temperatura do nosso Sol. Ora, por quê? Bom, se a gente tem que lambda máximo vezes t é igual a uma constante, medindo o valor de lambda máximo para o Sol, que é da ordem lá de 500 nanômetros, ou seja, o comprimento de onda mais intensamente produzido pelo Sol está na ordem de 500 nanômetros, que é a luz verde. Se a gente substituir esses 500 nanômetros na equação da lei de Wien e isolar a temperatura, a gente obtém a temperatura do Sol matematicamente e por meio de um experimento, sem ter ido até o Sol. Bom, você pode fazer a sua continha ali, eu vou fazer para você aqui, vai dar na mesma. Você pegar o valor da constante de Wien, que é 2,89 vezes 10 na menos 3, e dividir por 500 nanômetros, substituir esses dois valores na lei de Wien transformada para encontrar a temperatura, você vai encontrar que a temperatura do Sol é aproximadamente 5.700 graus Kelvin. O que nos leva finalmente à conclusão indiscutível de que o Sol é muito quente e a gente chegou nisso aqui por meio de um monte de coisa que a gente nem imaginava no começo do vídeo, sabe? E essa é a beleza de tudo isso. O cientista que estava estudando a lei de Wien, o próprio Wien, ou os outros cientistas que estudaram radiação de corpo negro, Maxwell, Boltzmann, Planck, esses caras não estavam interessados em saber a temperatura do Sol, assim como nenhum cientista de ciência básica que está simplesmente fazendo conta, que está simplesmente descobrindo por descobrir, por amor à descoberta, esse cara não está interessado nas aplicações, ele está interessado em descobrir porque ele quer descobrir e depois alguém vai achar uma aplicação para isso aí. Essa aplicação é mais uma curiosidade, mas é claro que a gente pode encontrar esse estudo em muitos outros casos. A própria radiação de corpo negro deu origem a toda a física quântica, para vocês terem uma ideia. Provavelmente no futuro não muito distante vai estar revolucionando novamente a computação. Enfim, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, vai ficar com um segundo vídeo aí para vir por aí alguma hora falando sobre o porquê que esse estudo aí nos mostra o porquê que a gente vê o espectro de luz visível dessa forma e não de uma outra forma, que seria mais ou menos entender o que um extraterrestre numa estrela com uma temperatura diferente da do Sol veria. Será que ele veria a mesma coisa que a gente, o mesmo espectro? Ou será que ele poderia ver o infravermelho ou o ultravioleta? Bom, fica pro próximo vídeo aí, já dei spoiler demais. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de compartilhar se você chegou até aqui, se inscrever no canal também se você chegou até aqui e não é inscrito, deixar o seu gostei. Espero que vocês continuem comigo aí no canal. Tô voltando para esse ano de 2019 aí, fazendo vídeos, mais uma temporada de vídeos aí. É nóis!
e valeu!